Em nosso estudo de hoje é a lição 17 do livro Seara dos Médios, que tem por título Na Glória do Cristo. Se entre as vidas magnificentes da Terra, uma existe no qual a mediunidade comparece com todas as características, essa foi a vida gloriosa do Cristo. Surge o evangelho do contato entre dois mundos. Zacarias, o sacerdote, faz-se clarividente de um instante para o outro e vê um mensageiro espiritual que se identifica pelo nome de Gabriel, anunciando-lhe o nascimento de João Batista. O mesmo Gabriel, na condição de embaixador celestial, visita Maria de Nazaré e saúda-lhe o coração lirial, notificando-lhe a maternidade sublime. Nasce então Jesus sob luzes e vozes dos espíritos superiores. Usando o magnetismo divino que lhe é próprio, o excelso benfeitor transforma água e vinho nas bodas de Caná. Intervém nos fenômenos obsessivos de variadas espécies, nas quais as entidades inferiores provocam desajustes diversos, seja na alienação mental do obsidiado de Gadara ou na exaltação febril da sogra de Pedro. Levanta corpos cadaverizados e regenera as forças vitais dos enfermos de todas as procedências. Apazigua elementos desordenados da natureza e multiplica alimentos para a necessidade do povo. Sonda os ideais mais íntimos na filha de Magdala, quando lê na samaritana os pensamentos ocultos. Conversa, ele mesmo, com desencarnados ilustres no cimo do Tabor, ante os discípulos espantados. Avisa Pedro que espíritos infelizes procurarão induzi-lo à queda moral e faz sentir a Judas que não desconhece a trama de sombras de que o apóstolo desditoso está sendo vítima. Ora no horto, antes da crucificação, assinalando a presença de enviados divinos, e depois da morte, volta a confabular com os amigos, fornecendo-lhes instruções quanto ao destino da Boa Nova. Reaparece plenamente materializado diante dos aprendizes no caminho de Emaús, e mais tarde, em espírito, procura Saulo de Tarso nas vizinhanças de Damasco para confiar-lhe elevada missão entre os homens. E por que o jovem perseguidor do Evangelho nascente se mostra traumatizado ante o encontro imprevisto? Busca ele próprio a cooperação de Ananias para socorrer o novo companheiro dominado de assombro. É inútil assim que cristãos distintos nesse ou naquele setor da fé se reúnem para confundir respeitosamente a mediunidade em nome da metapsíquica ou da parapsicologia, que mais se assemelham a requintados processos de dúvida e negação, porque ninguém consegue empanar os fatos mediúnicos da vida de Jesus, que diante de todas as religiões da Terra permanece por sol indiscutível a brilhar para sempre. Realmente, se estudar a vida do Cristo quando o tema for mediunidade, e a gente chama de mediunidade aquele que está encarnado e que sente de alguma maneira a influência dos desencarnados. Diversas maneiras. Jesus, ele está... O Emmanuel assinala aqui dois momentos aqui distintos que são interessantes da gente analisar. O primeiro é o que fala assim, Jesus confabula com discípulos já desencarnados. Quem são eles? Elias e Moisés. Já haviam desencarnado Moisés, então, há muito mais tempo do que o Elias. E Jesus conversa com os dois e até o Pedro, Tiago e João observam aquela cena e ficam tão espantados e ao mesmo tempo, vamos montar barraca? Ele queria montar barraca para os espíritos dormirem, uma coisa até interessante, né? E mais notadamente também, quando sobre a expressão genérica de demônios, Jesus o tempo todo afasta aqueles espíritos que estavam perseguindo e prejudicando as pessoas. E perseguindo e prejudicando, né, não só no campo mental da alucinação, mas principalmente estavam fazendo algumas pessoas se curvarem, né? Isso é possível, a gente sabe que isso é possível, a gente sabe que tem espíritos que sabem que o ponto fraco de uma determinada pessoa está em determinado órgão do corpo, ataca aquele órgão do corpo quando tem realmente uma relação de causa e efeito com aquela pessoa. Ou seja, a gente estuda na doutrina espírita que esses fenômenos, para acontecerem, tem que ter uma ligação muito grande entre o espírito e aquele que está encarnado. E normalmente uma relação assim de coisas muito graves que aconteceram, de traições, de agressões, às vezes de assassinatos, né? Então
O espírito ele tem autorização para fazer isso com quem está encarnado aqui igual a gente, enquanto a gente não tem ainda aquele relâmpago de arrependimento e de tentativa de reparar, de mudar o comportamento que a gente teve. Então, é permitido por Deus por esse motivo. Mas, voltando para a vida do Cristo, ele teve contato tanto com espíritos considerados entre nós aqui, superiores, e também espíritos inferiores. Ele é claro, Jesus é o guia e modelo para a gente, pergunta 625 do Livro dos Espíritos, diz lá que é o espírito mais evoluído que esteve sobre a Terra em todos os tempos da humanidade, é o espírito mais evoluído, por isso ele é guia e modelo, é o nosso irmão mais velho. É muito interessante, né, quando a gente escuta ele no Evangelho de João falar assim: sois deuses, tudo que eu fiz vocês também podem fazer, só depende de vocês agora. É muito profundo isso, ele é muito profundo também todas as vezes que ele se dirige ao Pai como uma terceira pessoa, mostrando que ele e o Pai não são uma pessoa só. Né? Bom é meu Pai que está no céu. O tempo todo ele bota essa distinção da terceira pessoa, de mais uma pessoa. Mas no livro da Gênese, de Allan Kardec faz uma afirmação, né, que Jesus ele é médium diretamente de Deus. Por ser o representante maior de Deus aqui na Terra, ele é médium por ter se relacionado com os espíritos aqui por perto e provocado vários fenômenos, né? Tudo bem, mas ele não precisava de nenhum anjo da guarda, espírito, para poder ajudar, não. Na verdade, ele fazia sintonia com outros cristos igual a ele e diretamente de Deus. Ele é médium direto de Deus. É o espírito mais perfeito. É claro que tem outros fenômenos que a gente não vai classificar na mediunidade. A gente vai classificar na emancipação do corpo. Né? Quando vai falar aqui da transformação da água em vinho, a gente o magnetismo, ele dominou, o Emmanuel assinalou isso, ele dominou o magnetismo divino e consegue manipular os elementos aqui da Terra só com a força do pensamento e do sentimento. Ótimo. Tem muitos outros fenômenos que, é claro, uma página pequena como essa, não tem como você descrever todos, estão todos no Evangelho, mas fenômenos que são de emancipação da alma. Por exemplo, Jesus está com Pedro dentro do barco. O corpo fica aqui parado, ele sai, olha ao redor, volta para o corpo e fala: Pedro, joga a tua rede à direita. Esse fenômeno da pesca milagrosa aconteceu tanto ele encarnado como depois dele desencarnado também, né? 2 vezes, para dar prova para Pedro 2 vezes. E também, notadamente, quando ele está indo para o martírio em Jerusalém, que ele fala: olha, pode entrar na cidade, quando vocês entrarem em Jerusalém, na primeira árvore vocês vão ver um jumento amarrado, traz para mim que eu vou entrar montado nele. Quer dizer, está demonstrando ali a emancipação da alma. A gente vai chamar de fenômeno mediúnico quando tem algum espírito envolvido. Então, por exemplo, o anjo Gabriel, eu vi o Gabriel. Gabriel apareceu para João Batista, depois apareceu para a própria Maria para avisar sobre o nascimento. Aí sim, a gente vai pensar, né? Ó, depois Jesus, ele aparece para Paulo de Tarso, já é espírito, não tem mais corpo, e depois ainda vai até o Ananias e fala: Ananias, recebe o Paulo e restitui a visão ao Paulo. Quer dizer, esses são fenômenos mediúnicos, claramente, e tem gente que fica incomodada, às vezes, com essa terminologia nova que foi trazida através da doutrina espírita, mas vamos simplesmente entender que mediunidade é a capacidade de sentir a influência dos espíritos, seja de que maneira for. Tem gente que vê, tem gente que ouve, tem gente que só tem a intuição, e diz lá no Livro dos Médiuns que todos nós, de alguma maneira, somos médiuns, mas só é classificado como médium normalmente aquele que tem uma capacidade mais ostensiva. Mas Jesus é, sem dúvida nenhuma, o maior exemplo de toda a história, o mais completo de todos, com relação ao estudo da mediunidade. Então vamos estudar a vida do Cristo.
Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.